Olá, você já se perguntou de onde vem essa ideia de anjos? Seres alados, intermediários entre nós e o divino. Uma imagem poderosa, né? Hoje vamos mergulhar fundo na história e nos mistérios dos anjos. Isso aí? Desde suas origens na antiga Mesopotâmia até as práticas mágicas contemporâneas. Nossa, que jornada! E para nos guiar nessa jornada, temos aqui Expert Speaker, que, bom, você sabe tudo sobre o assunto, né? Ah, atento, né? É um prazer estar aqui. Prepare-se para uma viagem fascinante. A história dos anjos é como um rio que flui por diversas culturas, absorvendo elementos, se transformando. É um rio cheio de mistérios. Mas vamos começar lá na nascente, né? Na Mesopotâmia. Que tipo de anjos eles tinham por lá? Boa pergunta. Imagine a Mesopotâmia, berço de civilizações, com seus mitos e deuses poderosos. Lá encontramos os Anunnaki, frequentemente descritos como entidades angelicais primordiais. Eles eram representados com asas, o que já nos dá uma pista da conexão com a ideia de seres celestiais alados. Anunnaki. Me lembra da teoria dos astronautas antigos. Mas, deixando as teorias de lado, que outros seres angelicais habitavam a Mesopotâmia. Ah, a gente adora uma teoria da conspiração, né? É, sempre bom ter mistério. Mas voltando para a Mesopotâmia, temos os Lamassu, guardiões de cidades e palácios, figuras híbridas com corpo de touro ou leão, asas de águia e cabeça humana. Que combinação. Imponentes, protegendo os espaços sagrados, quase como anjos guardiões, né? Sim, de fato. Mas me fale dos Apkalus, esses me parecem ainda mais próximos dos anjos. Uau, os Apkallu, sábios alados, intermediários entre deuses e humanos, transmitiam conhecimento, protegiam a humanidade. É fascinante como essa ideia de seres celestiais, sábios e poderosos ecoa em diversas culturas, alguns estudiosos até veem dos Apkallu uma possível influência para os vigilantes, os anjos rebeldes do livro de Enoque. Seria como se a semente da ideia de anjos caídos já estivesse plantada lá na Mesopotâmia. Exatamente. Em algumas narrativas, os Apkallu são figuras ambíguas, capazes de trazer sabedoria, mas também de causar problemas. Essa dualidade, a possibilidade de seres celestiais se rebelarem contra o divino, pode ter inspirado a história dos vigilantes. Essa coisa de anjo caído, anjo rebelde, sempre rende boas histórias. Com certeza. Mas enfim, voltando à nossa linha do tempo, a gente vê que a ideia de anjos, como a conhecemos, não surgiu do nada, né? É uma construção cultural que absorve elementos ao longo do tempo. Sem dúvida. E essa jornada nos leva para a Pérsia, onde o zoroastrismo, com sua estrutura angelical, também influenciou a formação da nossa ideia de anjos. O zoroastrismo. Me lembro vagamente das aulas de história, mas como eles viam os anjos. A hierarquia específica. Não, sim. No zoroastrismo, a divindade central é Ahura Mazda, e ele tem seus ajudantes celestiais, organizados em 3 classes. A Meshespenta, espíritos imortais que personificam as virtudes de Ahura Mazda, Fravashisi, espíritos guardiões individuais, como anjo da guarda, e as Atas, entidades que representam aspectos da criação como divindades menores. Nossa, que estrutura complexa! E essa hierarquia me lembra a dos anjos no cristianismo, com seus arcanjos, serafins. E não é coincidência. O contato dos hebreus com o zoroastrismo, durante o exílio na Babilônia no século VI a.C., provavelmente influenciou a angelologia judaica. Percebe como as culturas se entrelaçam. Sim, é como se a ideia de anjos fosse um tecido sendo bordada por diferentes povos ao longo da história. E já que falamos de judaísmo, vamos mergulhar na visão dos anjos nas tradições abrâmicas. Judaísmo, cristianismo e islamismo. Vamos nessa. É aqui que a figura do anjo como mensageiro divino se consolida. No judaísmo, por exemplo, os anjos são os mensageiros de Yahweh, enviados para guiar e proteger o povo de Israel. E como esses anjos se manifestam? Sempre parecem como seres alados e luminosos. Ou tem variação? Ah, essa é a parte interessante, nem sempre. Às vezes se parecem com humanos comuns, outras vezes se manifestam em elementos da natureza, como a sarça ardente que falou com Moisés. Entendi. Uma coisa meio camaleônica. Essa variedade contribui para o mistério que os envolve. E os querubins e serafins como se encaixam nessa história? Esses já são seres com características mais específicas. Os querubins, criaturas fantásticas com múltiplas asas e feices, guardavam lugares sagrados, como o Jardim do Éden, já os serafins. Esses ficam ao redor do trono de Deus cantando louvores sem parar, né? Exatamente. Serafins e querubins são categorias especiais de anjos, que povoam o imaginário religioso e artístico há séculos. E o cristianismo, como incorporou essas ideias, manteve a mesma estrutura. O cristianismo herdou a base judaica, mas adicionou seus próprios elementos. A palavra anjo vem do grego angelos, que significa mensageiro. No século VI, o teólogo Pseudo Dionísio propôs a estrutura de 9 coros de anjos, organizados em 3 hierarquias, que foi adotada pela Igreja. 9 coros de anjos? Que complexo! E o islamismo? Como se conectam a essa tradição? No islamismo, a crença em anjos, chamadas de malaka ou malaíka, também é fundamental. São servos de Allah e atuam na criação, na revelação e no julgamento final.
Gibril, equivalente ao anjo Gabriel, revelou o Alcorão a Maomé, e Micael, o arcanjo Miguel, controla as forças da natureza. Nossa, quanta responsabilidade. Percebe-se que a figura do anjo como mensageiro divino é comum às 3 religiões abrâmicas, mas e na contemporaneidade? A crença em anjos se limita à religião. De jeito nenhum. Muitas pessoas buscam conforto e orientação nos anjos, mesmo sem seguir um dogma religioso. E essa popularidade abre espaço para abordagens mais livres, como as que encontramos na magia e no ocultismo ocidental. E por falar nisso, no próximo bloco, vamos mergulhar nesse universo fascinante da magia angelical, explorando diferentes sistemas e práticas. Prepare-se para desvendar os segredos dos 72 anjos cabalísticos, dos 7 anjos olímpicos e dos enigmáticos anjos enoquianos. Ah, vai ser incrível. E aí, pronto para desvendar os segredos da magia angelical. Ah, com certeza. Mas por onde a gente começa são tantos sistemas. Que tal pelos 72 anjos cabalísticos? Não. Pois é anjo para dar e vender. É um sistema fascinante que mistura anjos com nomes divinos, virtudes e até astrologia. Nossa, que mistura. Mas de onde vem essa tradição? A fonte é o Shem HaMeforash, que significa nome explícito em hebraico. É um conceito da Cabala, a tradição mística judaica. Se refere a 72 nomes de Deus, cada um com 3 letras, derivados de um arranjo especial de versículos do livro de Êxodo. Olha, 72 nomes secretos de Deus. E como isso se liga aos anjos? Cada um desses nomes foi associado a um anjo, como se cada anjo representasse um aspecto diferente do divino. Entendi. Então cada anjo meio que encarna um poder específico. Isso. E cada um desses anjos governa um aspecto específico da criação ou da alma humana. Uns estão ligados à sabedoria, outros à proteção, cura, prosperidade. Então, tipo, se eu preciso de uma ajudinha para ter mais criatividade, eu posso recorrer a um anjo específico. Exatamente. É como ter um catálogo celestial de serviços. Adorei a analogia. E como que funciona na prática? Na magia cerimonial, esses anjos são vistos como potências divinas. Vibrando seus nomes, meditando em seus sigilos, o praticante busca atrair suas virtudes e influências. Mas essa prática se limita à cabala. Ou magos de outras tradições também podem trabalhar com esses anjos? Essa é a beleza do sistema. Ele transcende as fronteiras religiosas. Legal. Tanto místicos cristãos quanto ocultistas modernos incorporaram 72 anjos em seus trabalhos, adaptando-os às suas próprias crenças. Falando em outras tradições, você mencionou os 7 anjos olímpicos. O que os torna olímpicos? Eles têm algo a ver com os deuses gregos, tipo Zeus e a galera. Apesar do nome, não tem nada a ver com o Olimpo grego. Os 7 anjos olímpicos são espíritos planetários descritos no Abatel de Magia, um grimório renascentista. Memório. É tipo um livro de magia. Eles são chamados de olímpicos pela sua associação com o firmamento, as estrelas. Cada um está ligado a um dos 7 planetas clássicos: Saturno, Júpiter, Marte, Sol, Vênus, Mercúrio e Lua. Ah, entendi. Então cada um deles possui poderes e características relacionadas ao planeta que regem. Tipo, sei lá, o anjo de Marte seria um guerreiro. Isso aí. Cada um tem sua especialidade. Aratron, ligado a Saturno, é mestre em alquimia e transmutação, enquanto o Ó, como anjo solar, concede saúde e abundância. Que legal. E como você trabalha com esses anjos? É parecido com os anjos cabalísticos. Há similaridades, mas o Arbatel enfatiza que a forma correta de evocar esses espíritos é através de orações a Deus, pedindo que ele envie o anjo desejado para auxiliar o mago. Então a prática com os anjos olímpicos está mais enraizada no cristianismo, né? Originalmente, sim. Mas, assim como os 72 anjos cabalísticos, os anjos olímpicos também foram reinterpretados por ocultistas modernos de forma mais livre. Então, no final das contas, magos de diferentes tradições podem trabalhar com esses espíritos planetários, né? Adaptando os métodos às suas próprias crenças e práticas. Exatamente. A flexibilidade é a chave na magia. Uns veem os anjos olímpicos como inteligências planetárias, outros como arquétipos. A interpretação varia. E por último, mas não menos importante, temos os anjos enoquianos. Esses sempre me despertaram muita curiosidade. Ah, os anjos enoquianos? Prepare-se para um mergulho num sistema único e, para muitos, extremamente poderoso. Mal posso esperar. Mas, antes de entrarmos de cabeça nesse universo, me conte, de onde vêm esses anjos? Quem os descobriu? Os anjos enoquianos surgiram no século XVI através das revelações do mago e matemático John Dee e seu médium Edward Keller. John Dee, aquele conselheiro da rainha Elizabeth Erxt que se interessava por ocultismo. Sim, ele mesmo. John Dee era fascinado pelo mundo mágico e buscava conhecimento além dos limites da ciência da época. E como ele fez contato com esses anjos? Foi por meio de rituais. Através de um processo chamado scrying, que envolve a contemplação de uma superfície reflexiva, como um cristal ou espelho negro, para induzir visões. Dee, com a ajuda de Kelly, realizou inúmeras sessões de scrying e registrou tudo em seus diários. E foi durante essas sessões que os anjos enoquianos se revelaram. Que incrível! E o que mais eles revelaram? Só os anjos ou teve mais coisa? Além dos anjos, Dee e Kelly receberam uma linguagem totalmente nova, o enoquiano.
com um alfabeto e gramática próprios, além de tabelas de letras, sigilos e chaves mágicas. Nossa, uma língua angélica. Para que serve essa língua? Segundo Dee, essa linguagem, junto com os demais elementos do sistema enoquiano, permitiria a um mago acessar segredos ocultos e conhecimentos espirituais. É como se tivessem dado a Dini um manual de instruções para acessar outros mundos. Que incrível. E quais são os elementos-chave desse sistema? Bom, temos as 48 chaves, ou chamados enoquianos, que são invocações na língua enoquiana para chamar diferentes grupos de entidades. Temos a grande tábua, um diagrama mágico dividido em 4 quadrantes, cada um associado a um elemento e a uma direção, de onde derivam nomes de anjos hierárquicos, como reis, príncipes e inteligências elementais. Nossa, quanta coisa! Então esses anjos dos quadrantes seriam como os guardiões dos elementos. Sim, eles regem tanto os aspectos materiais quanto as qualidades espirituais de cada elemento. E tem uma... Sim. Além da grande tábua, temos os 30 éteres, que são esferas ou planos de existência do mais denso ao mais sutil, que se estendem do mundo material até o divino. Cada éter possui seus próprios governadores angelicais, totalizando 91 nomes. 91 é muita entidade. Como se trabalha com tanta coisa? Trabalhar com os anjos enoquianos envolve rituais cerimoniais elaborados, nos quais o mago utiliza as chaves enoquianas para abrir portais para essas diferentes regiões espirituais e contatar as entidades correspondentes. E como é que é a vibe desses anjos enoquianos? Os relatos são diversos, variando de insights profundos a visões grandiosas e até mesmo aterradoras. Alguns magos descrevem os anjos enoquianos como entidades poderosas e impessoais, com uma energia diferente dos anjos tradicionais. Nossa, parece bem intenso. É preciso ter muita cautela e preparação para se aventurar nesse sistema, né? Com certeza. Mas, para aqueles que se dedicam com seriedade, a magia enoquiana pode ser uma ferramenta poderosa de autoconhecimento e transformação espiritual. É melhor não brincar com fogo. Mas falando em outras abordagens, estou curioso para saber como os magos modernos, especialmente os praticantes da magia do caos, trabalham com esses sistemas angelicais de forma não dogmática. Mas isso a gente deixa no próximo bloco. Estamos de volta. Exploramos os 72 anjos cabalísticos, os 7 anjos olímpicos e os anjos enoquianos. Ufa! Mas fica aquela dúvida. Preciso seguir uma religião específica para trabalhar com eles? Boa pergunta. Para muitos magos modernos, a resposta é não. A prática mágica com anjos evoluiu bastante, e hoje vemos abordagens mais livres que se desprendem de dogmas religiosos. E como funciona isso? Como um mago que não segue nenhuma religião específica pode trabalhar com anjos? Me parece meio contraditório. E é aí que entra a magia do caos, que encara os sistemas de crença como ferramentas. O mago do caos pode evocar um anjo cabalístico num dia e um deus pagão no outro. A crença é um instrumento e todas as entidades, anjos, deuses, o que for, fazem parte de um grande repertório simbólico. Então quer dizer que um mago do caos não precisa acreditar na existência real dos anjos. É mais sobre a função que eles representam no ritual. Exatamente. Ele pode encará-los como arquétipos, energias ou até deuses independentes. O importante é que a crença, mesmo que temporária, seja eficaz para o ritual. Entendi. Mas e se o mago sentir que os anjos têm uma presença real, independente da crença, como fica essa questão? Essa é uma questão complexa, que divide opiniões. Alguns magos do caos são estritamente psicológicos, acreditando que todas as entidades são projeções da mente. Outros têm experiências que os levam a crer na existência real dos anjos. No fim das contas, a experiência individual é o que guia a interpretação. Faz sentido, cada um no seu caminho. Mas, falando em prática, que tipo de métodos mágicos são utilizados nessas abordagens mais livres? A magia do caos usa os mesmos rituais da magia cerimonial tradicional. A variedade é enorme, desde rituais cerimoniais tradicionais, como os da magia enoquiana, até técnicas mais simples, minimalistas. O importante é adaptar os métodos à sua intenção e ao sistema angelical que você está usando. Por exemplo, como o mago do caos trabalharia com anjos, só para ter uma ideia. Claro! Imagina um mago que quer atrair prosperidade com a ajuda de Oshi, o anjo olímpico do sol. Ele poderia, no domingo ao meio-dia, desenhar o sigilo de Osh, colocar sobre um prato com uma moeda de ouro, acender uma vela e, em estado meditativo, evocar o anjo, visualizando como uma fonte de abundância. Nossa, bem mais simples do que os rituais elaborados que a gente viu antes. Essa simplicidade diminui a eficácia do ritual. Se o mago tiver foco e convicção, a simplicidade não é um problema. A magia do caos enfatiza a intenção e a visualização. A força vem do mago, não da complexidade do ritual. E os riscos? O mago iniciante não estaria se expondo a perigos ao trabalhar com anjos dessa forma. Todo trabalho mágico tem seus riscos, mas podem ser minimizados com conhecimento e cuidado. Disciplina mental, banimentos para proteção e respeito pelas entidades que se evoca são essenciais. Então o mago do caos pode usar técnicas tradicionais de proteção, tipo o ritual do pentagrama,
mesmo trabalhando com sistemas não tradicionais. Exatamente. Não há problema em misturar elementos de diferentes sistemas. O importante é que o mago se sinta seguro e confiante em sua prática. A magia do caos permite essa flexibilidade. E as experiências de quem trabalha com anjos de forma não dogmática são diferentes das experiências dos magos cerimoniais. A variedade é grande. Alguns magos relatam sentir uma presença benevolente, outros recebem insights em sonhos ou sincronicidades, e há quem tenha visões. Cada um tem sua própria experiência. E no caso dos anjos enoquianos, que são conhecidos pela intensidade, as experiências são diferentes. A energia enoquiana é realmente peculiar. Muitos magos relatam que os anjos enoquianos se comunicam através de símbolos, imagens difíceis de interpretar. É como acessar um conhecimento que está além da linguagem humana. Nossa, que mistério. E para finalizar, a pergunta que não quer calar. Afinal, os anjos existem. São seres independentes, arquétipos ou projeções da mente? Essa é a grande questão. E a verdade é que não há uma resposta definitiva. A beleza do mistério dos anjos reside nessa ambiguidade. Cabe a cada um buscar suas próprias respostas. Acho que no fim, o importante é manter a mente aberta. E quem sabe, nessa busca, a gente não recebe um sinal, uma mensagem. Quem sabe, Angélica? Sabe, o universo é vasto e cheio de mistérios. E os anjos, sejam eles o que forem, continuam nos fascinando, nos convidando a explorar os limites da realidade e da consciência. E por hoje ficamos por aqui. Esperamos que tenham apreciado essa imersão no mundo dos anjos. Até a próxima.